Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo com um ângulo de 10 graus, 20 graus. Esse segmento tem a mesma medida deste segmento aqui. E a gente quer saber qual é o valor do ângulo x. Bom, a gente pode perceber que existe nesse exercício a possibilidade de que tenhamos mais de uma solução para esse problema. E por que eu digo isso, né? Por que a gente pode ter mais de uma solução? Porque se a gente prolongar, ó, a gente fizer essa semi-reta aqui, o que acontece se a gente pensar que o A é o centro de uma circunferência que tem esse segmento aqui como raio, né? Se o ponto A é o centro de uma circunferência e isso aqui é raio, então vamos fazer essa circunferência aqui mais ou menos, ó. Então essa circunferência ela vai passar ali pelo ponto D, né? E existe a possibilidade, ó, de a gente ter essa segunda solução aqui, ó. Se a gente ligar esse ponto até o ponto A, então esse segmento aqui ele vai ter cor verde também, porque é o raio dessa circunferência. E daí a gente tem mais um triângulo aqui, ó, nessa região, né, que vai satisfazer as mesmas condições, em que este lado aqui é lado de cor verde, né? E a gente descobre este outro valor de ângulo x. Então por isso a gente vai fazer esse exercício pensando primeiro que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo acutângulo. E depois a gente faz o caso em que esse triângulo ele pode ser um triângulo obtusângulo. Então vamos primeiro imaginar que esse triângulo aqui é um triângulo acutângulo. Ou seja, vamos imaginar que o x, portanto, vai ter que ser menor do que 90 graus, né? Como é um triângulo acutângulo, todos os seus ângulos são menores do que 90 graus. Então, o que nós podemos fazer de início? Nós podemos observar que existe esse triângulo aqui, ó, que tem dois ângulos, um de 10 e um de 20. Um é o dobro do outro. E, portanto, a gente pode usar um daqueles critérios, né, em que a gente consegue construir a partir desse triângulo que tem esses dois ângulos característicos, a gente pode construir dois triângulos isósceles, né? Então, aqui eu vou fazer uma seviana, ó. Temos aqui essa seviana, de tal maneira que este ângulo aqui de baixo, ele vai valer 20 graus. E daí, portanto, esse segmento aqui, ele vai ser um segmento de cor verde, né? Porque acabamos de criar um triângulo isósceles. E, pelo teorema do ângulo externo, este ângulo aqui, ele vale 10 graus. Porque 20 tem que ser igual a 10, que já estava ali, mais o ângulo que está aqui. Ou seja, esse ângulo aqui, ele tem que ser igual a 10 graus. Então, este triângulo que nós acabamos de construir aqui, ó, ele é um triângulo isósceles também. E esse lado aqui tem que ser lado de cor verde, né? Porque esse triângulo é um triângulo isósceles com ângulos de base igual a 10 e 10. Então, esses lados eles são todos iguais. E o que nós vamos fazer agora? Como a gente está supondo que esse triângulo ele é um triângulo acutângulo, a gente sabe que o circuncentro desse triângulo está no seu interior, né? O circuncentro está aqui nesta região. Mas perceba que este ângulo aqui, ó, ele vale 30 graus, né? Porque ele é um ângulo externo a esse triângulo. Ele vale a soma de 10 mais 20, ele vale 30. E o que acontece, né, quando a gente pegar o circuncentro desse triângulo? Então vamos pegar aqui, ó, o circuncentro, ó, desse triângulo. Esse ponto que está no interior vai ser o circuncentro desse triângulo ACD. E, portanto, aqui, ó, este ângulo vai ter que ser igual a 60 graus, né? Porque este ângulo aqui, ó, ele é um ângulo central à circunferência e ele enxerga esse segmento, esta corda. A gente tem uma circunferência aqui e este ângulo aqui, ele é um ângulo central. O 30 é o ângulo inscrito. O ângulo central, ele vale o dobro do ângulo inscrito, então aqui vale 60. Sempre quando a gente tem num triângulo um ângulo de 30 graus, o lado para onde o 30 graus olha, que no caso é esse lado aqui, esse lado tem uma medida que é exatamente igual à medida do raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Porque como esse ângulo aqui vale 60 graus, esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Porque isso daqui é raio, isso daqui é raio. Esse triângulo aqui ele é mais do que um triângulo isósceles, porque esse ângulo aqui vale 60, né? Como ele é um triângulo isósceles, aqui vai ter que valer 60 também, aqui vai ter que valer 60. E os três segmentos, né? Esses segmentos aqui, ó, este vai ter que ser igual a esse de cor verde, ó.
né? Porque isso aqui é um triângulo equilátero. E, portanto, esse segmento aqui, ó, também tem que ser um segmento de cor verde, né? Porque isso é raio, isso é raio, isso é raio. A gente já viu que o raio tem exatamente essa medida deste lado do triângulo, justamente porque o 30 graus, ele olha para este lado. Agora perceba que na figura existem dois triângulos que são triângulos congruentes. Quem são esses dois triângulos congruentes? Bom, nós temos esse triângulo aqui, ó, que vai ser congruente a esse triângulo aqui de baixo, né? E qual que é o caso de congruência? É o caso lado, lado, lado. Eles compartilham de 3 lados, né? Lado verde, e esse lado aqui que é comum aos dois, ó, esse lado aqui do meio. Esse segmento é um segmento que é lado comum aos dois triângulos. Então, pelo caso lado, 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 esse triângulo aqui ele vai ser congruente a esse. Portanto, como este ângulo aqui vale 10, esse ângulo aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 10. Tudo isso aqui valia 30, né? A gente apaga esse 10, ó. E a gente coloca aqui 20, né? 10 mais 20 tem que dar 30. Como esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, porque os lados são verde, verde, né? E como esse ângulo aqui a gente acabou de descobrir que vale 20, este ângulo aqui tem que valer 20 também. E quanto que vai ser o valor de x? O valor de x vai ser 60 mais 20 igual a 80 graus. Então, esse é o valor de x, né? Quando a gente supôs que esse triângulo aqui é um triângulo acutângulo, a gente descobriu que o x ele vale 80 graus. E agora a gente vai tentar descobrir a segunda solução para esse exercício. De que maneira que a gente vai conseguir descobrir essa segunda solução? Bom, a gente já sabe, né, que supondo que esse triângulo aqui é um triângulo acutângulo, este ângulo aqui ele vale 80 graus. E a gente já sabe que este ângulo aqui ele vale 30 graus. Como esse ângulo aqui é de 80, esse ângulo aqui é de 30, o ângulo de 80 é maior do que o ângulo de 30, a gente pode pegar um ponto P aqui no segmento DC, de tal maneira que esse ângulo aqui ele vale 80 graus, né? Porque pelo teorema do ângulo externo, esse 80 graus aqui ele está bem definido, né? Porque como ele é maior do que o 30, então o 80 vai ter que ser igual a 30, mais este ângulo aqui, portanto, vai ter que ser igual a 50 graus. Então, este ponto aqui ele está bem definido, né? A gente pode pegar este ângulo aqui com 80 graus. Isso tudo por causa do teorema do ângulo externo. Agora, perceba que nós criamos aqui um triângulo que é um triângulo isósceles, né? E, portanto, esse segmento aqui, ó, ele é um segmento de cor verde. Aqui vale, portanto, 20 graus, né? Porque 20 mais 80 dá 180 graus. E este ângulo aqui, ó, ele vale 100 graus. E perceba que aqui está a segunda solução para o nosso exercício, ó. O x ele também pode ser igual a 100 graus. Porque, olha só, esse aqui é lado verde, exatamente como no triângulo maior, né? Esse lado aqui é igual a esse. Aqui nós temos ângulo de 10 e ângulo de 20, né? A gente quer saber o valor deste ângulo aqui, ó, que, portanto, pode ser esse ângulo de 100 graus. Então, a gente tem essas duas soluções para o problema. O caso em que esse triângulo aqui é um triângulo obtusângulo, ou o caso, né, em que esse triângulo aqui vai ser um triângulo acutângulo, com esse ângulo aqui de cima igual a 80 graus. Então, a gente tem essas duas possibilidades para o ângulo x, né? A gente tem essa figura aqui que eu poderia ter dado, em que este ângulo é um ângulo obtusângulo, a gente poderia ter a figura anterior. Então, existem essas duas possibilidades, né? X igual a 100 ou x igual a 80 graus. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.